E daí a gente vê aquela pessoa. Eu já vi muitas igrejas que as pessoas dão uma afastadinha, levantam, quando voltam já sentam em outro lugar. E essas pessoas estão respondendo a esse chamado: vinde a mim. Aí a pessoa sabe que ela está numa situação que ela não sabe mais o que fazer, que ela não tem mais solução para a vida dela. E daí ela ouviu uma vez na televisão, ela ouviu uma vez no rádio, ela ouviu uma vez uma pessoa que abordou, disse: olha, busque o Senhor Jesus, que só Ele pode transformar a tua vida. Aí a pessoa chega aqui na igreja, ela senta e não acontece nada. Mas quando ela começar a olhar, fala bem assim, a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim. Então eu não vim aqui procurar pastor Maico, eu não vim aqui procurar pastora Gisele, eu não vim procurar fulano de tal, eu não vim procurar nada, eu vim procurar o Senhor. Aí a gente fala assim: tá, mas todos? Aí ele diz assim: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. São todos. O versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, quer dizer, aquele que crê no Senhor, todo, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Uma vez eu visitei uma senhora, encontrei no ônibus, fiz visita, levei na igreja e me questionaram, falei assim: mas ela já tem quase 80, você está perdendo tempo. Eu falei: não, eu estou ganhando tempo, porque ela está chegando no fim da vida, morre e vai para o inferno. Um jovem tem todos os riscos, o adulto tem todos os riscos, mas o idoso, ele já está mais perto de encontrar o Senhor, ou de encontrar o inferno. Eu falei: eu vou falar. E eu falei isso daqui, porque isso daqui já inflamava no meu coração. O Senhor diz assim: vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados. E ela compartilhou comigo que ela tinha uma rejeição muito grande da família, da sua filha que não visitava, rejeição de uma forma que ela falou assim: por que eu ainda vivo? O meu marido morreu e eu estou aqui fazendo o quê? E eu ouvi de um cristão, de um crente, ou de um pseudo-crente, não sei o que é: você está perdendo o teu tempo. E a Bíblia diz aqui: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Qual que é o nosso cansaço, a nossa sobrecarga hoje? As pessoas falam de imediato: trabalho, dinheiro. Parece que hoje a gente trabalha o dobro e ganha metade. Antigamente se trabalhava menos, se ganhava mais. Antigamente posto de gasolina fechava no final de semana. As pessoas tinham programado. Shopping em Curitiba tinha, acho que 1, 2 ou 3 no máximo. Hoje cada esquina tem um shopping. E o shopping trabalha naquele regime assim de segunda a segunda. E o povo que trabalha em shopping não ganha bem. E eu não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que às vezes as pessoas ficam de uma forma, assim, de uma intensidade tão grande, tão grande, tão grande, que chega uma sobrecarga na vida dela, que ela fala assim: eu não aguento mais. Ou seja, a questão familiar. Eu que tenho 2 filhas, eu falo: Senhor, obrigado por 2 filhas. Eu falo assim: eu admiro aquele que tem mais. Eu admiro. A gente vê, eu estava assistindo um programa hoje mostrando família americana. A família americana tem muitos filhos, né? E nós vemos os mais antigos que tinham 5, 6, 8, 10, 15 filhos. E eu falo: meu Senhor, né? Que eu com 2 eu já falo, tem que me virar nos 30. E daí a gente fala meio assim: eu estou tendo crise no meu casamento. Os meus filhos estão muito desobedientes. Os meus filhos não estão indo bem na escola. Os meus filhos, a minha esposa, o meu marido. Porque existe uma sobrecarga. Existe um cansaço. Eu conversei com uma pessoa não cristã, ela falava assim: por que o teu casamento não tem problema? Eu falei: tem. Só que eu vivo o texto que diz assim: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Então, se eu estou tendo cansaço, sobrecarga no meu casamento, porque eu não estou conseguindo administrar, eu corro para o Senhor e falo: Senhor, sento na minha vontade, sento no meu casamento, sento no ensinamento para os meus filhos. Eu não quero simplesmente viver a minha força, mas eu quero que o Senhor me ajude. E às vezes as pessoas vêm com esse problema na igreja e saem com o mesmo problema. Drogado, meu Deus, ele vai entrar aqui, ele vai roubar. Não, ele vai entrar aqui, ele vai agitar. Ele vai entrar... Não. Todos cansados e sobrecarregados. Às vezes a pessoa chegou aqui com um problema hoje latente na sociedade, que é a questão do homossexualismo. E a pessoa vai chegar aqui, e eu conheci um rapaz que teve uma conversão genuína, tremenda e imediata.
Ele veio e falou assim: eu vou viver o cristianismo. E até o fim da vida dele ele não se desviou. Só que ele falava que tinha momentos que ele trancava a porta do quarto, jogava a chave para fora e falava: mãe, não abra, porque eu estou tendo abstinência de droga, eu estou tendo desejo incessante de droga. E às vezes ele tinha uns trejeitos, assim, começava a dar uma facilitada de novo, falava: opa, volta. Nunca deixou de ser amado. Só que se ele tivesse chegado na igreja naquele dia e tivesse acontecido algum tipo de rejeição na vida dele, ele teria abandonado tudo. Nós precisamos ser acolhidos por Deus. Só que nós somos esses instrumentos. A gente fala assim: mas por que o povo não vem? Mas nós temos que ir até o povo e falar assim: ó, vai. Não, mas eu não estou bem vestido hoje. Não, eu fumo. Eu fumo. Irmão, vai como você está. Deus vai transformar a tua vida. Novamente o versículo vem no meu coração: todos que estão cansados, sobrecarregados. É vício, é problema familiar, é problema de dinheiro, é problema de enfermidade, é problema de qualquer coisa. O Senhor fala assim: todos. Aí quando ele diz ali para frente: ah, mas quem vai fazer a diferença na vida dessas pessoas? E eu vos aliviarei. O Senhor, ele completa no início e no fim: vinde a mim, todos, porque eu vou trazer alívio. Então não é o Michael, não é o líder, não é aquele pregador, não é aquela igreja, não é aquele mausoléu, mas é o Senhor. E nós temos vivenciado que o Senhor realmente está aqui, que o Senhor tem feito maravilhas. Aí vocês podem pensar assim: mas são poucas pessoas, é uma igreja ainda em começo, mas por que tantos milagres? Porque nós estamos fazendo o que está nesse versículo, indo até o Senhor e sabendo que Ele nos traz alívio. Se nós vivemos o que está na palavra, nós vamos ter uma vida excelente diante de Deus. Continuando, ele diz assim: ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E daí a gente fica pensando: tá, mas a questão do jugo, o que é o jugo? O que vem ser o jugo? E ele é um instrumento que ele é colocado na boca do boi. É um instrumento de imposição, assim, de domínio. Que quando ele está guiando os bois, o lavrador, o agricultor, que ele está fazendo ali o seu trabalho, ele tem aquilo na mão, as cordas, e quando o boi está tomando um outro rumo, ou quando o boi ele está deixando de fazer, ele pega e trabalha ali no jugo. E é um jugo pesado, é um jugo que dói, é um jugo que machuca. Mas quando o Senhor fala assim: tomai sobre mim, sobre você o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, ele continua dizendo assim, que o jugo dele é suave. Ele não está dizendo que você tem que ser dominado, oprimido pelo Senhor. Ele está dizendo assim: ó, viva aquilo que eu tenho preparado para você. Deixa eu te conduzir e você vai vencer. Deixa eu te conduzir e você vai alcançar a vitória. Deixa eu te conduzir e você vai ficar tranquilo. Luta nós vamos ter ainda? Vamos ter várias. Mas o Senhor vai estar ali, ó, nos conduzindo, nos direcionando. Agora é hora de orar. Agora é hora de clamar. Agora é hora de testemunhar. Agora é hora de se alegrar. Agora é hora de buscar o Senhor na igreja. Agora é hora de buscar o Senhor dentro do seu quarto. Agora é hora de buscar o Senhor na rua. É ser direcionado por Deus. É ser direcionado por Deus. Continuando, ele diz assim: porque eu sou manso e humilde de coração. É por isso que o nosso jugo com o Senhor é tranquilo, porque o Senhor, ele trabalha mansamente conosco. A Bíblia diz bem claramente: não é por força nem por violência. Quando a prostituta foi acusada e falou bem assim: vamos matar ela porque ela é pecadora, ela é assim, ela é assado. Então todos aqueles religiosos, todos aqueles líderes falaram tantas coisas, e ela correu para o Senhor, e o Senhor falou bem assim: então aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os anciãos, que eram os mais reconhecidos naquela época, foram os primeiros a sair. E de repente um começou a olhar para o outro. Eu acho que foi um saindo de ladinho, meio aquela fuga de Siri, né? Vamos de ladinho, vamos de ladinho. E daí foram desconversando, foram saindo. E de repente a prostituta chegou mais próximo de Jesus, e Jesus falou assim: ué, cadê aquele povo que estava te acusando? Ela falou assim: ó, não ficou ninguém. Ele falou: então vá, porque eu não farei isso. O Senhor podia, porque o Senhor não tinha pecado, mas eu tampouco não vou fazer isso.